Nós estamos numa série, estamos caminhando agora para o final desta série. Eu sei que Deus tem algumas coisas para falar conosco no mês de setembro. Deus tem inquietado o meu coração para trazer algo importante sobre a vida financeira, sobre prosperidade, o caminho para alcançar a bênção financeira, o caminho para alcançar a vitória na vida profissional, familiar, e nós vamos começar em breve esta nova série. Mas enquanto Deus tem nos falado desses passos de fé, isso é fundamental para alinharmos com o que Deus vai nos falar neste mês de setembro, né? Aquilo que Deus tem de orientação para nós neste mês de setembro. Então, hoje, a palavra passos de fé, eu quero iniciar com Hebreus 10, versículo 38, que diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Eu quero iniciar esse momento te dizendo que a maior tentação que você sofrerá na sua vida diariamente, aonde o inimigo mais nos tentará, onde nós seremos tentados dia após dia, sofreremos as maiores tentações das nossas vidas, é para nós desistirmos. Você sabe que sempre seremos tentados, sempre seremos estimulados, sempre seremos motivados a desistir de algo, de alguma coisa que Deus tem para nós. Então, quem nunca caiu nessa tentação? Todos nós, talvez hoje aqui, poderíamos falar de algo que nós não sabíamos, mas uma tentação do inimigo foi tão forte nas nossas vidas que nós desistimos de algo. Quantas pessoas hoje podem dizer assim: bispo, eu sou testemunha, porque eu cedi a uma tentação e desisti de algo que Deus tinha para a minha vida. Eu abri mão, eu não lutei, eu tive medo, eu não corri atrás, eu fracassei, eu titubeei, eu não fui adiante. Porque cada passo que nós damos através da fé, cada passo que nós damos todos os dias através da fé, nos leva adiante, nos leva a conquistas, nos leva a vivermos uma vida melhor. Cada passo que você deu resultou nas conquistas que você já alcançou na sua vida. Cada vez que você se levantou e disse: olha, eu vou lutar por esse projeto, eu vou lutar por essa situação, eu vou adiante com isso que Deus colocou no meu coração. Todas as vezes que você fez isso, você teve resultado. Todas as vezes que você sonhou com algo e você deu os passos pertinentes em direção a esse alvo, a esse objetivo, Deus entregou a bênção, a vitória nas suas mãos. Então, todas as bênçãos e as vitórias que você traz consigo, tudo aquilo que você traz com você no seu testemunho, tudo que hoje virou testemunho na tua vida, foi porque um dia você deu um passo de fé. É importante você saber isso. Foi porque um dia você deixou a zona de conforto, foi porque um dia você não cedeu à tentação, e hoje o resultado está na sua vida. O seu testemunho, a sua bênção, a sua vitória, ela é fruto, resultado dos passos de fé que você deu na vida. O que me leva a te dizer o seguinte: quanto mais passos de fé você der na sua vida, mais Deus vai te honrar e vai respaldar a sua fé. Quanto mais você avançar com Deus através da fé, mais Deus vai colocar bênçãos nas suas mãos. Agora, nós somos tentados pelo inimigo a não darmos esses passos de fé. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos seduzir, ele vai tentar nos intimidar para que eu e você não avancemos. Às vezes há uma grande oportunidade diante de nós. Às vezes há um obstáculo. Às vezes nós temos uma limitação humana. Às vezes nós temos um problema, uma luta, uma dificuldade. E é nesse exato momento que o inimigo vai tentar lançar uma seta, vai tentar lançar um dardo para você dizer assim: olha, eu não vou mexer com isso agora porque eu não tenho condições. Olha,
eu acho que não vai dar certo. De alguma maneira, o inimigo vai tentar nos desencorajar. Agora, quem nunca caiu nessa tentação? Isso não é uma coisa nova. Isso não é algo que eu estou te contando que é novidade. A Bíblia relata, desde os primórdios da criação, pessoas desistindo, pessoas abrindo mão dos seus direitos, pessoas caindo, cedendo à tentação e retrocedendo naquilo que Deus tinha para a sua vida. O primeiro caso de retroceder, de retrocesso, nós encontramos nos primórdios da criação, quando Eva pega um fruto, come, leva para Adão e Adão come. Na verdade, o que eles estão fazendo? Retrocedendo naquilo que Deus havia dito para eles. Não faça. Eles retrocederam, abriram mão de uma vida gloriosa para viver uma vida medíocre. O que eu quero te dizer é que todas as vezes que nós retrocedemos, nós abrimos mão de uma vida gloriosa. Todas as vezes que você retrocede, você abre mão de ver um milagre. Todas as vezes que você retrocede, você abre mão de ver a glória de Deus na sua vida. Todas as vezes que nós retrocedemos, Bruno, nós abrimos mão de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Então, se nós não retrocedermos, irmã Marisa, nós vamos ter experiências extraordinárias com Deus. Se nós não retrocedermos, nós vamos ver o mar se abrir, nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias. Em Números 14 diz assim: e por que nos traz o Senhor, olha aqui um caso de retrocesso, a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Olha a pergunta, o questionamento do povo de Deus. Olha o que eles dizem: não nos seria melhor retrocedermos, voltarmos à vida de escravidão, voltarmos à penosa vida medíocre, a voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para a escravidão, para a mediocridade, para a mesmice. Então, sempre nós seremos tentados a retroceder. Sempre nós seremos tentados, seja por uma dificuldade, seja por uma grande oportunidade, seja por um medo, sabe, tentando nos envolver. Agora, eu quero te dizer isso, uma coisa muito, muito forte que Deus tocou ao meu coração, eu preciso compartilhar isso com você. Se você quer ter uma experiência com Deus, não retroceda. Se você quer ver aonde Deus é capaz de levar um homem como você, aonde Deus é capaz de levar uma mulher como você, se você quiser ver aonde Deus é capaz de levar uma família como a tua, não retroceda. Em nome de Jesus, não retroceda. Se você quiser ver o poder de Deus, o que Deus é capaz de fazer na vida de um pequenino, de uma pequenina, como eu e você, não retroceda. Porque você vai ver do que Deus é capaz de fazer quando nós não retrocedemos. Deus falou isso ao meu coração. Deus falou isso à minha mente espiritual. Deus ministrou isso na minha alma, no meu espírito. Se você quer ver a minha glória, não retroceda. Se você quer ver no lugar da tua vergonha, se você quer ver a dupla honra, não retroceda. Estou aqui para te dizer, se você quer ver no lugar da tua vergonha a dupla honra, não retroceda. Se você quer ver quão grande é o teu Deus, não retroceda. Se você quer ver como é o poder de Deus nesta terra, nos dias de hoje, não retroceda. Porque você vai ver o que Deus é capaz de fazer quando nós não retrocedemos. O apóstolo Paulo nos trouxe não apenas uma palavra de motivação. O apóstolo Paulo não nos trouxe uma palavra de encorajamento, mas ele traz um direcionamento de fé para nos impulsionar a ter experiências grandiosas com Deus. Por que a gente não tem experiência nos dias de hoje? Por que, irmã Rosa, que às vezes a gente não tem uma grande experiência? Porque às vezes a gente retrocede.
Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Ou como vai ser? Será que vai dar certo? E aí a gente não percebe que a gente coloca a dúvida acima da fé. Aí Paulo diz assim, em Hebreus 10:38, todavia, o meu justo viverá pela fé. E aí ele diz, se retroceder, nele não se há alegria, não há alegria, compraz a minha alma. Agora, olha essa direção de Deus para nós, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que me fez pensar aqui, eu li esse texto de ontem para hoje algumas vezes, enquanto eu estudava, reli, e eu me apego a alguns detalhes de Deus. Eu me apeguei a esse, não retrocedem para a perdição, retroceder nos leva à perdição. Diga, retroceder me faz perder. Fala para o seu irmão, se você retroceder, você perde. Se nós retrocedemos, nós perdemos. Então, uma vida na fé não deixa retroceder. Agora você vai ser tentado a retroceder. Você vai ser encurralado muitas vezes para retroceder. Muitas vezes você vai ser desmotivado para retroceder. Muitas vezes você vai ser desencorajado para retroceder. Agora, todas as vezes que você pensar em retroceder, põe uma imagem, cria uma imagem mental. Cria uma imagem mental. Você vai dizer, retroceder é perder. Retroceder é abrir mão do meu futuro. Retroceder é abrir mão da minha bênção. Retroceder é desistir da minha vitória. Retroceder é abrir mão do que Deus tem para mim. Retroceder é abrir mão do meu milagre. Nós não podemos abrir mão. Então isso aqui tem que ser um estilo de vida. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder porque a Bíblia diz que Deus não se alegra. Por que Deus não se alegra? Deus tem um presente para mim, Ele diz, vem buscar. E eu falo, não vou. Deus fala, eu tenho uma bênção para te dar. E você diz, não vou buscar. Isso é retroceder. Isso é retroceder. É quando você recebe uma ligação de Deus, Ele te diz, ei filho, filha, eis que eu tenho preparado algo extraordinário para você. Aí você desliga o telefone e fala, eu não vou lá buscar. Isso é retroceder. Isso é retroceder. E Deus está te ligando hoje, entenda pelo Espírito Santo de Deus, através da minha vida, para te dizer, ei filho, eu tenho uma bênção para você. Eu quero realizar o desejo que eu coloquei no teu coração. Eu quero abrir uma porta que ninguém vai fechar. Eu quero te colocar aonde ninguém te colocaria. Eu quero te honrar de um jeito que você jamais poderia ser honrado por um homem. Vem buscar a bênção. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Vem buscar a tua bênção. Não volte, não retroceda, não tenha medo. Então, não abra mão da promessa de Deus, não desconfie do presente que Deus quer colocar na sua vida. Amados, nós vamos viver dias de abundância, dias de vitória, dias de glória, dias de portas abertas. Nós vamos viver dias de milagres com Deus, se hoje nós tomarmos a decisão de não retrocedermos. Você tomar a decisão de não retroceder. E eu ontem, falando com Deus, estava em oração, eu falei, Senhor, me confirma tudo isso. E foi muito interessante, que eu de verdade, eu não assisto mais televisão, não é conversa, não assisto mais. Quando eu ligo a TV da minha casa, ela é ligada na internet, para eu assistir um filme com a minha família. Geralmente eu e a bispa deitamos no sofá, que as crianças às vezes nem acabam assistindo com a gente deita num sofazinho, e ali a gente assiste um filminho juntos. Mas eu não sei porque ontem eu estava ali no meu momento devocional e tal, eu peguei o telefone como é o nome daquele bichinho? O microfone não é? Controle. Não lembro nem o nome. Liguei o controlezinho, liguei a TV e entrou no canal da Record. E eu estava com esse texto bíblico aberto e de repente entra no canal da Record
exatamente o que eu estava lendo. E Deus disse assim: estou te confirmando o que você vai falar para o meu povo amanhã. E eu olhei aquilo e disse: Senhor, como Deus, quando quer falar ao coração do seu povo, Ele testifica, Ele mostra. Eu vou te mostrar o que Deus falou comigo e o que eu vi ontem, num filmezinho, num negócio que passa na Record. Olha aqui, 1 Samuel 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Alguém assistiu esse filmezinho ontem? Levanta a mão aqui. Então vocês sabem do que eu estou falando. Não vindo, porém, Samuel, que era o profeta, a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micamás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, retrocedi. E fiz o que eu não podia fazer. Fiz o que Deus não havia me mandado fazer. Retrocedi, ofereci holocausto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Foi tão interessante. Eu estava lendo esse texto e eu vi isso. Nesse filminho, nesse negócio que passa na TV. Eu falei: gente, meu Deus, não está de brincadeira comigo. Mas foi tão forte isso para mim. Eu falei: Senhor, o que eu preciso entender e aprender com isso aqui? Aí, de repente, nesse filme, o profeta fala: olha, o que está na Bíblia, hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Mas hoje o coração de Deus desagrada diante de você, porque você não honrou a Deus, não obedeceu a Deus, e hoje Deus, a bênção sai sobre, Deus já está escolhendo outro rei para ficar no seu lugar. Ou seja, ao retroceder a uma determinação de Deus, ele perdeu a bênção. E Deus falou tanto isso ao meu coração, que às vezes algo nos pressiona, algo nos impõe uma certa pressão e nós cedemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca ceda à dificuldade, nunca ceda à tentação do inimigo, nunca ceda à falta ou à necessidade de algo na sua vida, não ceda pelas circunstâncias, por ela estar difícil, não ceda porque algo parece muito grande ou porque o problema cresceu, não ceda, não retroceda, não ceda. Sabe por quê? Porque retroceder a uma determinação divina é abrir mão do seu futuro. Posso falar uma coisa para você? O seu futuro nas mãos de Deus está garantido. Eu vou dizer para você, o seu futuro nas mãos de Deus, o teu futuro nas mãos de Deus, já está preparado para que Ele possa honrar a sua vida. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu entendi que muitas vezes, sabe, o retroceder é ir contra uma determinação de Deus. Por isso Paulo fala, hoje eu entendo, Paulo fala, Deus não se alegra, Deus não se compraz, Deus não se alegra. Por que você vai retroceder se você tem direito a esta bênção? Por que você vai abrir mão se Deus disse que ele já te entregou? Por que você vai abrir mão se Deus disse que a vitória é tua? Por que você vai abrir mão? Mas é que a circunstância, a dificuldade, o medo, o problema, eu fui pressionado, me colocaram uma chantagem, me colocaram uma pressão. Não cede, não cede. Paga para ver se Deus não te honra. Paga
Paga para ver, vai até o final com Deus, para ver se no final Ele não te dá a vitória. A gente cede às vezes muito rápido a uma tentação. Amados, muitos aqui já eram para estar desfrutando do melhor desta terra. Muitos aqui já eram para estar reinando em vida através de Jesus Cristo, e só não estão porque no momento da jornada retrocederam. Muitos de nós aqui éramos para estar empreendendo, crescendo, fazendo coisas grandes já. Talvez hoje aqui há alguém que no passado matou o futuro. Era para você ser um grande comerciante, era para você ser um grande empresário, era para você ser uma pessoa com cargo público, sabe, concursado, feliz. Era para você, sabe, estar com um bom emprego, com um bom trabalho, casado, casada, com filho. Era para você estar com tudo. Mas em algum momento você jogou a toalha. Mas hoje o Espírito da graça de Deus está dizendo a você: pega o teu bordão, pega o teu cajado, pega a tua vida e marche. A partir de hoje se torne um homem, uma mulher imparável. Quando Deus disser vá, vá. Deus colocou um sonho para você empreender, empreenda, que Deus vai te honrar. Se Deus colocou um sonho, e Deus vai falar isso ao seu coração, essa noite ainda, para você recomeçar algo, seja num sonho. Eu creio que Deus vai dar sonhos esta noite a muitas pessoas aqui. Eu creio que essa noite você vai sonhar com algo, amanhã você vai lembrar deste sonho e você vai lembrar do que Deus falou aqui hoje. Você vai dizer: foi Deus quem falou comigo, eu vou fazer conforme Deus mandou fazer. Porque Deus quer nos dar, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos dar a vitória, Deus quer nos honrar. Já era para muitas pessoas estar desfrutando de experiências grandes com Deus, mas pararam, como Saul, movido pelas circunstâncias, movido por uma adversidade, meu amado, a gente tem que lembrar das coisas que Deus já fez. Você tem que lembrar do que Deus já fez na sua vida, de verdade. Quando você deu um passo de fé, Deus não te respaldou? Quem aqui tem a casa própria, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, foi ou não foi um passo de fé que você deu? Foi ou não foi? Foi ou não foi um passo de fé? Foi um passo de fé. Quem aqui hoje passou num concurso público e tem ou já se aposentou, mas foi um funcionário público, que era um sonho que você tinha, levanta a mão. Você correu atrás ou não correu? Correu ou não correu? O mar se abriu ou não se abriu? Se abriu. A gente tem que se lembrar do que Deus já fez. Traga à sua memória o que te dá esperança. Quantas vezes você agiu e Deus te respaldou? Quantas vezes você precisava de uma bênção e a bênção chegou? Você precisava de uma vitória e Deus deu a vitória. Agora, você se moveu. Você se moveu e Deus te honrou. Você colocou o pé e Deus colocou o chão. Você deu um passo e Deus segurou tudo à tua volta para você poder continuar caminhando. Então, o que te trouxe até aqui foram os passos de fé que você deu. Só que aí a gente para. A gente para de dar passos de fé. E aí o inimigo nos intimida. E aí o inimigo começa a colocar um medo para nós desistirmos. Amado, nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez. Quantas vezes Deus nos fez superar uma situação? Você não pode se esquecer disso. Às vezes a gente se esquece do que Deus já fez. Às vezes a gente se esquece que o mar já se abriu para nós algumas vezes. E eu fiquei pensando nisso. E sempre que eu lembro disso, eu lembro muito do diácono Iso, que às vezes ele fala assim: bispo, como é que pode? Deus abriu o mar, aquele povo faz dessa forma, e Deus fez, e o povo... O diácono às vezes fala, né? Eles se esqueceram. Eles se esqueceram do que Deus havia feito. Às vezes, um problema, uma situação, faz a gente esquecer. O salmista fala no Salmo 126, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos
Fez ou não fez? E por que a gente se esquece? Sabe que às vezes Deus coloca alguém para relembrar, e hoje eu estou aqui de verdade para te relembrar de quantos gigantes você já venceu. Estou aqui hoje para relembrar você, quantas vezes Deus abriu o mar para você passar seco. Estou aqui para te lembrar, quantas vezes você precisou de um milagre e o milagre aconteceu. Quantas vezes você precisava de um recurso financeiro e o recurso chegou nas suas mãos. Quantas vezes você pensou em algo que hoje você já vive. Quantas vezes você sonhou com algo que hoje se tornou realidade na sua vida? E aí você se esqueceu. Mas eu estou aqui para te relembrar. Que aquele que fez no passado é o mesmo que vai fazer hoje. Que a palavra de Deus não volta vazia. Que você não pode se acovardar. Você já teve experiências com Deus, amado. Você já tem experiência com Deus, sabe, coisas que Deus já fez. Portas que Deus já abriu. Orações respondidas. Quantas vezes o Senhor botou em retirada o exército inimigo? Quantas vezes Satanás veio por um caminho e disse, agora eu destruo a vida dele. E você saiu mais forte, honrado e honrada por Deus. Quantas vezes alguém foi usado malignamente para tentar impedir a bênção de chegar na sua vida e Deus disse, a porta quem abriu fui eu, a porta que eu abro ninguém fecha, e a bênção chegou. Quantas vezes Deus, por fração de segundos, te deu um livramento? Quantas vezes uma iminente derrota, um iminente acidente, um iminente caos se levantaria e Deus tira você, às vezes, 5 minutos, 1 segundo, 10 segundos daquela situação com um cadarço desamarrado, uma chave que você não sabe onde está, você volta para dentro para pegar uma coisa que você esqueceu e o olho do furacão passou. E o diabo passa, às vezes, armado. O bandido passa, às vezes vai e volta. E era para você estar lá. E Deus diz, epa, ei, cadê a carteira? Você fala, meu Deus, cadê minha carteira? É o suficiente para Deus te dar o livramento. É o suficiente para Deus te dar a vitória e você nem sabe. Quantas vezes alguém iria intentar contra a sua vida e Deus parou? Quantas situações malignas investiram contra você e Deus, com braço forte, te deu o livramento? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A palavra dele não volta. Lucas 21, 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amados, ele continua sendo fiel. Eu quero encerrar essa breve meditação, essa breve mensagem hoje dizendo para você o seguinte, amados. Você só vai deixar de viver o milagre se você desistir de avançar. Você só vai deixar de ter uma experiência se você abrir mão de ter essa experiência. Porque se você continuar avançando, eu vou te dizer uma coisa. Dia após dia, Deus vai honrar você. Dia após dia, calado. Você sabe do que eu estou falando. Dia após dia, Deus vai abrir um mar para você passar seco. Dia a dia. Mas como é que vai ser amanhã? Amanhã Deus vai abrir o mar. Entenda pelo Espírito, tá? É como se um anjo do Senhor se assentasse, o anjo do Senhor vem, ele se assenta, o mar está aqui, revolta, ele se assenta, e ele fica lá. Vou esperar a hora que a Maria vem. Lá vem a Maria. Maria está vindo. Maria, Maria, Maria. Ele, a Maria chegou. Ai, meu Deus, deixa eu levantar que a Maria chegou. Passa, Maria. O anjo está lá esperando você chegar para ele abrir o mar. Quando ele vê você, ele se alegra.
triste quando o anjo fica lá sentado o dia todo, um dia, um mês, uma semana. Ele diz, será que ela não vai vir? Será que ele não vai vir? O anjo fica lá sentado, dias, meses, anos. É por isso que a Bíblia fala que Deus não se compraz, porque o anjo fica lá parado e fala, poxa, eu lhe teria aberto o mar para você passar a seco. Eu teria lhe dado a vitória se você aqui chegasse. Amados, vou falar uma coisa para vocês, isso aqui não é brincadeira não. As pessoas perderam o entendimento de que Deus é real. Deus é real. Às vezes as pessoas chegam aqui para nós e vêm com um projeto, vem que a gente fala, olha, Deus vai honrar, Deus vai fazer, de repente faz. Não é porque nós falamos, é porque em Lucas 21:33 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não volta vazia. Então, a fé é uma confiança inabalável que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Bispo, o que é a fé? A fé é uma confiança inabalável de que Deus cumprirá cada palavra e cada profecia na sua vida. A fé é uma confiança inabalável. Posso falar uma coisa para você? Tem anjos esperando você dar um passo para ele agir. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer se você der um passo. Você vai se surpreender. Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Amados, Deus promete, Ele cumpre. 1 de Reis 8:56, e eu encerro. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. A fé, ela é inimiga da dúvida. A fé e a dúvida não andam juntos. Sabe, a fé é uma certeza inabalável. A fé não é um pensamento positivo, nem uma crendice. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. A fé é respaldada por Deus, porque a palavra de Deus não pode falhar. Sabe que a fé ri, e eu queria encerrar falando isso. A fé ri. A fé, como diria meu irmão Alexandre que está assistindo, a fé tira onda. A fé ri da impossibilidade. A fé olha para a impossibilidade e a fé diz, se é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Eu preciso que você saia hoje daqui disposto a não abrir mais mão, porque Deus vai te dar um sonho ainda essa noite. Deus vai te fazer sonhar ainda essa noite com algo. Não se assuste com o sonho que Deus vai te dar. Talvez a caminho da sua casa vai nascer uma ideia. Algumas pessoas chamam de insight. Isso é no americanizado, o insight, uma ideia. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te clarear a sua mente. Deus vai dar uma luz, como diz a palavra dele, vai pôr uma luz no seu caminho. Sabe para quê? Para provar para você que Ele está com você nisso, e se você der um passo, Ele vai abrir o mar para você passar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Bispo, sofro hoje uma ameaça, estou sendo intimidado. É mesmo? A fé ri das ameaças, das impossibilidades, de tudo isso. Sabe, descansa nos braços das promessas de Deus. Promessa de Deus, o que ela é? Promessa de Deus
e realidade. Diga, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Sabe, tem coisas que têm o mesmo nome, né? Por exemplo, o que é tutu? Tutu, money, grana, fala mais aí. Money, vai falando aí. Faz-me rir. Din-din. O que mais? Tic, 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 tic. Flock, 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 flock. Tudo é a mesma coisa, não é? Exatamente isso. Quando a gente fala acerca da promessa de Deus igual realidade. Diga, promessa de Deus é igual realidade. Igual dinheiro, money, la plata, tic, 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 plof, plof, plof. Remete a entender que aquilo é o bem financeiro. Promessa de Deus remete a entender que é uma realidade, já aconteceu. No mundo espiritual está pronto. Então, você vai ser tentado. Quando a tentação vier, para te fazer desistir, você vai dizer assim: eu não posso desistir, porque eu não posso abrir mão do que já existe. Deus me ligou e disse que tem um presente para mim, eu estou indo buscar. Eu não posso fazer desfeita para Deus, porque Ele não vai se alegrar. Tem um anjo esperando para abrir a porta para mim, tem um anjo esperando com a bênção para me entregar nas mãos, tem um anjo esperando eu procurar alguém para ele inclinar o coração daquela pessoa ao meu favor. Neemias está ali, copeiro do rei, e aí ele está triste, e quando ele começa a falar, Deus fala: fala, Neemias, fala, porque há um anjo agora inclinando o coração do rei e da rainha ao seu favor. E aí Deus inclina. Não tenha medo. Não tenha medo. A fé ri da impossibilidade. Promessa de Deus é igual realidade. Quando a tentação vier, você vai dizer: sinto muito, mas eu não vou abrir mão do que Deus já conquistou por mim naquela cruz. Eu não vou abrir mão da minha bênção. E aí você vai bater e a porta vai se abrir. Você vai sair daqui hoje, eu vou orar por isso agora. Você vai sair daqui hoje para ter insights, o nome que você quiser dar, ideias, uma luz vai clarear no seu caminho, algo vai vir à tua mente, Deus vai te fazer sonhar ainda essa noite, estou te dizendo aqui profeticamente. Algo vai acontecer para testificar pelo Espírito de Deus que não é para parar, que não é para desistir, que não é para voltar atrás, quando Deus está te mandando avançar. Vamos falar com Deus? Vamos, curva a sua cabeça. Pai, eu sei que mais do que eu quero, mais do que a minha vontade, mais do que um desejo do meu coração, mais do que uma ideia, é o sonho que o Senhor coloca. O sonho é uma ligação do céu, um insight, uma ideia, é como um presente do Senhor, que o Senhor nos oferece, ou seja, é uma promessa que nós entendemos que é realidade, porque já existe, e nós apenas precisamos continuar em direção para que a gente alcance e recebamos a nossa bênção. Por isso, nesse momento, eu quero orar, Senhor, pedindo ao Senhor que esteja dando novos sonhos, novas visões, novas ideias, novos insights. Eu sei que algumas pessoas precisam hoje renovar as forças, ter o ânimo renovado. Eu sei, Deus, que essas pessoas vão sair do comodismo, da zona de conforto, vão bater em portas e essas portas vão se abrir.
Eu sei que algumas pessoas precisam de uma bênção e a bênção já está liberada. Há um anjo já esperando essa pessoa para lhe entregar a bênção. Senhor, faça com que esta noite ainda pessoas tenham sonhos proféticos. Faça com que esta noite ainda os teus filhos e filhas sonhem com aquilo que o teu Espírito já tem preparado. Há uma promessa que é realidade. E nós vamos ver o teu favor nas nossas vidas. Pai, que o teu Espírito agora nos fortaleça. Alguém que foi tentado, seduzido pelo engano da desistência, eu agora repreendo da tua mente todo medo, eu repreendo da tua mente toda vergonha, eu repreendo do teu coração toda dúvida, eu repreendo você que estava chorando porque desistiu, porque não venceu, isto é passado. O Espírito de Deus te diz que é daqui para frente, de hoje em diante, você vai marchar e as coisas vão acontecer. O Espírito de Deus te diz nesta noite que novas oportunidades estão sendo colocadas diante de você e você não vai chorar o leite que foi derramado. Não, você vai marchar, você vai avançar e Deus vai te entregar a vitória. Em cada passo, Deus colocará o chão. Em cada passo, haverá um anjo respaldando a sua fé. Em cada passo, uma porta se abrirá. Em cada etapa, Deus vai te honrar. Os obstáculos virão, você não vai temer. O Espírito está dizendo, os obstáculos virão, você não vai retroceder. O inimigo intentará contra a sua vida. Se necessário for, o Senhor enviará um arcanjo para lutar contra o inimigo, mas nada impedirá que a bênção de Deus, que a promessa de Deus, que é a realidade, se cumpra na sua vida. Saia daqui hoje com esta convicção e esta certeza. E não se assuste com os sonhos que Deus vai lhe colocar no coração, a partir de hoje, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, porque este é o lugar que vem, é desse lugar que vem o nosso socorro. Pai, eu declaro que a tua graça, a misericórdia e o amor nos conduzirá nesta noite. Eu declaro que sonhos, Senhor Jesus, nascerão em nossos corações. Eu declaro pela palavra que foi nos confiada nesta noite dos céus, que o Senhor respaldará a nossa fé e que esta semana, ainda esta noite, coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Olha,